sexto. Peraí. O pessoal tá entrando aqui. E aí eu vou dar essa monitoria para vocês de cardiopatia congênita pela GECESA, tá? Muitos de vocês já me conhecem, já dei monitoria para vocês. E eu espero que vocês gostem, é um assunto que eu gosto muito e o meu único objetivo aqui não é fazer vocês gostarem de cardio, mas vocês acertarem as questões de prova amanhã. Então eu vou ser bem sintético, vou ser bem tranquilo, vou falar o que normalmente o Dr. Acris costuma cobrar na prova, tá? Então vai ser bem rápido, bem tranquilo. Eu vou ter que ficar parando porque tem gente que fica pedindo para entrar, tá? Mas enfim, em relação à embriologia do sistema cardiovascular, eu não vou me deter muito, eu quero que vocês saibam que o sistema cardiovascular ele é um dos primeiros sistemas a ser formado no nosso corpo humano. Né? Ele é formado ali por volta dos 35 dias, então ele é um sistema que ele é um dos primeiros a ser formado e tem essa é interessante a gente destacar que tem essa como se fosse uma translocação entre o átrio e o ventrículo, meio que o átrio ele se desenvolve embaixo, o ventrículo se desenvolve em cima, e no decorrer do desenvolvimento eles meio que trocam de posição, tá? Mas isso não é cobrado, né? Dá até medo de falar, mas isso não é cobrado, não. Sempre, toda vez, para quem foi na minha monitoria das doenças da aorta, toda vez eu gosto de dar uma revisada na fisiologia do sistema cardiovascular total, assim, porque é importante, tá? Eu gosto sempre de começar pelas cavas. Nós temos duas cavas, as cavas superior e a cava superior e a cava inferior. A cava inferior ele é um pouco mais dilatada do que a cava superior, já que a cava inferior, vou ser bem simplista, tá? Ela praticamente drena do ombro para baixo e a cava superior drena do ombro para cima. Então, do ombro para baixo a gente tem uma superfície corporal bem maior do que do ombro para cima, então a cava inferior ela é um pouco mais alargada. E o sangue que essas veias drenam, elas caem no átrio direito. No átrio direito, passa pela tricúspide, cai no VD. No VD, vai para a artéria pulmonar, que se bifurca em duas, vão ao pulmão e voltam pelas veias pulmonares que desembocam no átrio esquerdo. Passa pela mitral, desemboca no VE e aí sim vai para a circulação sistêmica pela aorta. É muito importante vocês saberem essa fisiologia para entenderem as cardiopatias lá na frente, aonde desemboca o quê. Depois que você nasce, a nossa câmara cardíaca, que ela meio que domina o nosso débito cardíaco, ele é o ventrículo esquerdo. Tudo bem? Em relação às cardiopatias congênitas, eu gostaria de destacar que elas são um grupo heterogêneo de doenças. O que é que significa isso? Eu botei essa figura do lobo em pele de cordeiro aí, porque tem algumas cardiopatias, elas não podem ser generalizadas, porque tem umas que têm um curso insidioso, que têm sintomas que talvez não se manifestem nos primeiros anos de vida. Então, a pessoa pode chegar até ser adulto com uma CIA, mas tem cardiopatias congênitas que, se elas não forem operadas nas primeiras horas de vida, elas podem levar o paciente ao óbito. E não generalizem essa frase que eu coloquei mais para simplificar. Adultos saudáveis normalmente são adultos que não têm sopro cardíaco. Mas pode existir o sopro fisiológico? Pode. O sopro é ocasionado pela vibração de um turbilhonamento de sangue. Então, é normal haver em situações de exercício físico, em situações de estresse, o turbilhonamento de sangue? Pode acontecer. Agora, tem algumas características do sopro cardíaco que a gente chama a atenção para um sopro mais patológico. Então, se for um sopro cardíaco diastólico, se for um sopro cardíaco acompanhado de sintomas, então se o paciente está com dispneia, está desmaiando, está com síncope, você não vai pensar em um sopro cardíaco benigno. E o grau? Sopros cardíacos a partir do grau 3, grau 4, tendem a não ser mais fisiológicos. Em relação ao sopro sistólico e ao sopro diastólico, eles tendem a, se ele for holossistólico ou holodiastólico, que é durante toda a diástole ou toda a sístole, eles tendem a esconder as bolhas. Como assim? Em um sopro sistólico, vai ter um tá. No sopro diastólico vai ter um... Desculpa. No sopro sistólico vai ter um tá. No sopro diastólico vai ter um tum tch. Porque está escondendo a bolha. No sopro sistólico vai esconder o B1. Tá. No sopro diastólico ele vai esconder o B2. Tum tch. Deu para entender?
Qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat, tá? Vai ser bem rápido mesmo. E as cardiopatias congênitas, é importante você auscultar o seu paciente, porque ela tem uma incidência até que interessante, de 0,7 até 1 para cada 100 nascidos vivos. Então, não é algo tão raro assim. Peculiaridade do feto, ele costuma cobrar isso na prova, tá? Então, prestem atenção, são 3 slidezinhos e as questões dele são muito tranquilas, tá? Peculiaridades do feto normalmente são cobradas na prova, e é interessante a gente observar que até o nosso nascimento, na vida, vamos dizer, vida fetal, os pulmões eles estão colabados, eles estão fechados e hipofuncionantes. E quem promove, se os pulmões não estão funcionando e estão colabados, quem vai promover a nossa oxigenação do nosso sangue é a placenta. Eu botei essa mão aqui porque as vias que levam aos pulmões, as artérias pulmonares e os próprios pulmões são locais de altíssima resistência, já que eles estão colabados. Então é muito importante você perceber que na vida fetal o pulmão vai estar colabado e hipofuncionante. Quem faz a oxigenação na vida fetal é a placenta e são locais de alta resistência. Peraí, então. Se são locais de alta resistência, se são locais que na vida fetal não promovem a oxigenação, eu preciso de algo para pular o pulmão para o meu sangue conseguir ir para a circulação sistêmica. Aí sim a gente vai entrar em mais peculiaridades da circulação fetal. Primeiro, o forame oval. Presta atenção, isso aqui é importantíssimo, tá? O forame oval, ele é um buraco no septo interatrial. E é importante a gente destacar aqui, na vida intrauterina, especificamente na vida fetal, no período fetal, quem vai comandar o débito cardíaco combinado é o ventrículo direito. Tá bom? Vou só aceitar um pouco aqui. É o ventrículo direito. Por quê? Porque o ventrículo direito, ele vai ter... Porque, assim, o ventrículo direito, ele vai mandar para o tronco da pulmonar, que são as artérias pulmonares, e vai ter outro estudo que eu vou falar lá na frente, que vai trazer o sangue da pulmonar até a aorta. Enquanto o ventrículo esquerdo, ele vai mandar para a aorta. Mas, peraí, de onde chega o sangue do ventrículo esquerdo? Chega no átrio esquerdo, né? De onde chega o sangue do átrio esquerdo? Chega das veias pulmonares. Agora, como não está indo sangue para o pulmão, pelo fato de ser um local de alta resistência e pelo fato dele estar colabado, vai chegar pouquíssimo sangue no VE. Então, quem vai comandar o débito cardíaco combinado, ventricular combinado na circulação fetal, é o VD. Se ele está combinando, se ele está comandando, a pressão no VD, nas câmaras direitas no total, são maior do que as pressões no VE, na parte esquerda do coração. Por quê? Enquanto a parte direita está recebendo muito sangue das cavas, a parte esquerda está recebendo pouco sangue das veias pulmonares. Então, a parte direita do coração tende a ter uma pressão maior. E eu falei na monitoria que todo líquido, de acordo com a física, ele vai de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. Então, no feto, o forame oval, ele serve para a passagem de sangue da direita para a esquerda. É um buraco no septo interatrial, que é como se fosse uma parede que separa os átrios, e vai promover a passagem de sangue da direita para a esquerda. 25% do fluxo sanguíneo passa do átrio direito para o átrio esquerdo. Isso aqui é importante. Vocês estão percebendo que essa é mais uma forma, na verdade, né? Só tem uma que eu só falei de uma até agora. É uma forma de pular o pulmão, porque quando ele passa para o átrio direito direto, ele não precisa pegar a artéria pulmonar e nem voltar pela veia pulmonar, ele pula o pulmão. Então, ele vai do átrio direito até o átrio esquerdo e vai direto para a aorta pelo VE. Tudo tranquilo até aí? Lembrando, tá? Quem faz a oxigenação do sangue no período fetal é a placenta. Tudo bem? Outra estrutura importantíssima é o cano arterial. O cano arterial é meio que como se fosse uma passagem de sangue que sai da bifurcação do tronco pulmonar diretamente para a aorta descendente. Por que o sangue passa por ele e por que o sangue não segue pelas artérias pulmonares? É repetitivo, mas é para vocês entenderem. Os pulmões, no período fetal, eles estão colabados e hipofuncionantes. São locais de alta resistência. Então, o sangue, ele prefere ir para locais que têm uma menor resistência do que ir para locais que têm mais resistência. Então, assim,
O sangue, ele vai tentar ir para as artérias pulmonares, mas quando ele vê que tem um caminhozinho, uma passagem do tronco pulmonar para a aorta descendente com bem menos resistência, o sangue ele tende a ir para o lado que tem menos resistência. E isso é importantíssimo para vocês entenderem de por que o VD ele é o responsável pela maior parte do débito ventricular combinado na vida fetal. Por quê? Porque o VD manda para a artéria pulmonar e o sangue que vai da artéria pulmonar, ela passa direto para a aorta, ou seja, ela pula o pulmão e o lado esquerdo todinho do coração. Então, por isso que o sangue que já chega oxigenado da placenta, ele já passa direto para a aorta, tornando o ventrículo direito, na vida fetal, o maior responsável pelo débito cardíaco combinado. Isso vai tornar o ventrículo direito, novamente, na vida fetal, uma câmara cardíaca mais hipertrofiada, vamos dizer assim. Enquanto o lado esquerdo, o ventrículo esquerdo, ele vai estar mais hipoplasiado, porque chega menos sangue nele. Deu para entender? Tudo bem, né? Enquanto ninguém fala, eu vou passando. Resultado. O VD, ele vai ser o campeão do débito ventricular combinado com 65%, e o VE, apenas 10% do sangue ejetado por ele vai atingir a aorta descendente. Tudo bem? Novamente aqui uma imagem que exemplifica bem. Aqui a gente tem o canal arterioso, dá para ver onde está a minha seta. Aqui a gente tem o forame oval. Forame oval, um buraco no septo interatrial que faz o fluxo da direita para a esquerda. O canal arterioso que faz o fluxo da bifurcação do tronco da pulmonar até a aorta. Elas são estruturas para pular o caminho do pulmão colabado. Tudo bem? Fatores de risco. Em relação aos fatores de risco, eu costumo dizer que são praticamente os mesmos dos fatores de risco das síndromes genéticas. Então, idade materna, TORCH, então prestação para uma sífilis congênita, citomegalovírus, rubéola. Então, essas infecções, elas verticais, elas podem cursar, ou, na verdade, promover a cardiopatia congênita na criança. Drogas ou medicamentos, principalmente as drogas ilícitas, crack, cocaína, medicamentos, preste atenção nos medicamentos teratogênicos, a idade gestacional, então fica atento àquela criancinha prematura que nasce com 28 semanas, 32 semanas, 24 semanas. História familiar, então, se a mãe da paciente teve, ou se a paciente já teve um filho antes com cardiopatia congênita, é importante a gente prestar mais atenção. Alterações genéticas, a síndrome de Down, principalmente no defeito no septo atrioventricular, que pode cursar com CIA, com CIV, com persistência do canal arterial. Fica atento nesses fatores de risco, tá? Cardiopatias congênitas. A gente divide-se as cardiopatias congênitas em dois grupos, as acianóticas e acianóticas. A mais frequente cardiopatia congênita na criança é a CIV, que tem 20% dos casos, mas também vem a CIA e a persistência do canal arterial. Por que elas são acianóticas? Acianóticas porque elas, no caso da CIA e da CIV, eles vão promover a mistura do sangue venoso, que está no lado direito do coração, com o sangue arterial, que está do lado esquerdo do coração. Vai promover essa mistura. E isso não vai interferir na taxa de oxigenação da hemoglobina, tá bom? E as cianóticas é a tetralogia de Fallot, que é a cardiopatia congênita cianótica mais frequente, que também cursa com 10% dos casos. Nesse slide eu gostaria de destacar uma coisa importante, que as provas normalmente, eu não estou falando das provas da Unicristo não, mas também pode cair, que a CIV é a cardiopatia mais comum na criança. Já a CIA é a cardiopatia mais comum no adulto. Por quê? Porque a CIV, a gente vai ver mais lá na frente, que ela tende a cursar com sintomas mais exuberantes. Já a CIA, ela tem um curso mais insidioso, com sintomas menos exuberantes. Então, assim, normalmente, um adulto, ele pode chegar na vida adulta com a CIA aberta. Tá bom? E os sintomas podem ser no máximo assim, ele cansa mais rápido que os colegas de sala, ou ele cansa mais rápido que pessoas da mesma idade. E ninguém vai levar, olha, o pessoal pensa qualquer coisa antes de uma cardiopatia congênita. Então, ninguém vai levar um paciente de 23 anos no cardiologista porque ele está cansando mais rápido do que os pacientes, do que as pessoas da mesma idade que ele. Por isso que a CIA é mais comum no adulto e a CIV é mais comum na criança. Como a CIV tem sintomas mais exuberantes, normalmente você percebe antes e a criança, ela tem a sua cardiopatia congênita corrigida normalmente na infância. Tudo bem? Entendido?
CIV. A CIV é uma abertura, um buraco no septo interventricular. O septo interventricular, ele separa os ventrículos. Então, separa o VE do VD. Agora, a gente está falando depois que a criança nasceu. Depois que a criança nasceu, os pulmões insuflaram, deixaram de ser locais de alta resistência. Pelo amor de Deus, não façam confusão. Ali, tudo que eu falei ali era de vida fetal. Fechou a caixinha de lá. Abre outra caixa para depois que a criança nascer. Agora, bota tudo que eu vou falar dentro dessa caixa. O ventrículo esquerdo, na vida neonatal, depois que a criança nasceu, ele é o responsável pela maioria, pela maior parte do débito cardíaco. Tudo bem? Se tornando, assim, uma câmara de maior pressão. E depois eu vou repetir de novo. Na física, os líquidos eles vão de onde tem maior pressão, de onde tem menor pressão. Se eu tenho uma maior pressão no ventrículo esquerdo e uma menor pressão no ventrículo direito, depois que a criança nasceu, vai haver o fluxo de sangue da esquerda para a direita, por meio da comunicação. É importante destacar que essas peculiaridades da circulação fetal que eu falei anteriormente, elas são responsáveis de por que a criança não manifesta as cardiopatias congênitas enquanto ela está na vida intrauterina. Tá bom? Por conta do canal arterial, por conta do forame oval que pula o pulmão, tá? E, de novo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, eles são câmaras diferentes e, novamente, o VE, ele manda no débito cardíaco depois que a criança nasceu. E vão ser câmaras de pressão diferentes. O VE com uma pressão maior. Então, é importante destacar que o fluxo ele vai ser do VE para o VD. Na CIV, o que é que o paciente costuma ter? Um aumento da frequência cardíaca, costuma ter infecções de vias aéreas superiores recorrentes por conta dos mecanismos de defesa do pulmão afetados, insuficiência cardíaca e hipertensão pulmonar. Eu queria me destacar, ficar um pouco nessa hipertensão pulmonar, que ela justifica tantas IVAs, tanto essa síndrome que eu vou falar que é importante, tá? Se eu tenho um fluxo aumentado do lado direito, do lado esquerdo para o lado direito, o VD, ele vai receber o sangue do VE mais o sangue do AD, do ato direito. Então, vocês têm que concordar que vai ter uma insuficiência cardíaca porque o VD ele vai ter que trabalhar mais para mandar esse sangue para frente. Aí vai ter hipertrofia, enfim, insuficiência cardíaca que vocês já estudaram. Por que a hipertensão pulmonar? A hipertensão pulmonar é devido a um congestionamento de sangue no pulmão. Por quê? O VD vai chegar muito mais sangue no VD e o VD vai mandar muito mais sangue pela artéria pulmonar ao pulmão. E lá vai ter um congestionamento de sangue. Tudo bem? Por isso que os mecanismos de defesa do pulmão vão estar afetados. Aqui, essa cardiopatia é um risco de endocardite alta, porque as paredes do VD elas vão estar mais desgastadas, vai expor o pericárdio, que é uma área mais trombogênica, e trombo é local de bactéria. Então, o risco de endocardite infecciosa é aumentado nessa cardiopatia. Voltando para a hipertensão pulmonar. O sangue ele vai estar congestionado no pulmão, e a pressão no pulmão, com muito sangue lá dentro, vai aumentar, causando hipertensão pulmonar. Agora, quando aparece essa síndrome de Eisenmenger, acho que é alemão, né? É causada por um hiperfluxo pulmonar. Como eu falei, o VD ele vai receber sangue do AD e o sangue do VE. Isso vai causar uma sobrecarga volumétrica por volume de sangue no pulmão. Agora, lembrem, isso aqui é básico para vocês entenderem essa aula. Os líquidos eles vão de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. Vocês entendem que o pulmão ele vai receber tanto sangue que a pressão lá vai aumentar? Aí, o interessante vai ser que essa pressão do pulmão, ela pode aumentar tanto, que ela pode ficar superior à pressão do VD e superior à pressão sistêmica. E eu já falei que o sangue ele vai de onde tem maior para onde tem menor pressão. Se eu tenho uma pressão maior no pulmão do que no VD, o sangue ele vai sair do pulmão para o ventrículo direito. Vai ter uma inversão de fluxo.
Vocês estão entendendo o quão grave isso é? Então, essa figura mostra bem aqui. O sangue voltando da artéria pulmonar para o VD e passando direto para o VE. Agora é interessante. Otávio, a CIV, por natureza, tem cianose? Não. A gente viu que ela é uma patologia acianótica. Agora, a sua complicação, que é a síndrome de Eisenmenger, ela pode sim se manifestar com cianose. Por quê? Porque ela afeta a oxigenação das hemácias. A oxigenação das hemácias é feita no pulmão. Se o sangue não está passando pelo pulmão, a oxigenação das hemácias vai estar prejudicada. Aí sim, a CIV pode se manifestar com cianose. Mas, por natureza, a CIV não cursa com cianose. Tá bom? Então, o sangue ele vai voltar ao ventrículo direito e isso vai caracterizar a síndrome de Eisenmenger. Dúvidas? Bem tranquilo, né? CIV, novamente, na amnese, preste atenção naquela criança com infecções de vias aéreas superiores de repetição, um precórdio hiperativo, então o coração ele vai estar tendo que trabalhar mais, já que vai ter uma sobrecarga no VD. Uma criança com baixo desenvolvimento pondero-estatural, então aquela criança que talvez não chegue a uma altura correta, a um peso correto, e pode se manifestar com cianose caso tenha complicação, tá? No exame físico, um sopro sistólico evidente, tá bom? Por que sistólico? Porque na sístole, o VD manda para a artéria pulmonar e o VE manda para a aorta, o sangue, né? Só que quando tem um buraco, na sístole, a gente já viu lá na aula de ciclo cardíaco, tem a ejeção, aumenta a pressão no VE. Só que quando aumenta a pressão no VE, ao invés do sangue todo para a aorta, o sangue vai para o VD. Por isso, aí causa um turbilhonamento de sangue. Por isso que o sopro é sistólico. É evidente, do terceiro ao quinto espaço intercostal para-external, com irradiação em faixa. E também vai ter uma hiperfonese do componente pulmonar de B2. Aqui vocês viram na tutoria, né? Já terminaram o caso, provavelmente deve ter explicado que a B2 é o fechamento das semilunares, e a B2 ela é composta pelo componente pulmonar e pelo componente aórtico, não são as duas semilunares. Por que o componente pulmonar vai estar mais hiperfonético? Porque a pressão lá está maior. Para a válvula fechar, ela vai ter que fazer mais esforço, ela vai fechar com mais força, tornando um componente hiperfonético pulmonar na B2. Em relação aos exames, não vou me deter tanto, tá? Mas, pelo amor de Deus, o padrão ouro é o eco, tá bom? Ele diagnostica a maioria das cardiopatias congênitas. Também tem um raio-x, tá? O raio-x pode ajudar. Eu botei uma foto aqui que tem uma cardiopatia congênita que cursa com coração em volta. Alguém sabe qual é? Que pode ser visto no raio-x, né? O coração em formato de bota. Né? Não, ninguém falou no chat, então é a tetralogia de Fallot. Então, o raio-x ele pode ajudar nesse caso, mas pelo amor de Deus, o exame padrão ouro é o eco. Então, o eco, tá aí, ó. Olha aqui, do lado esquerdo de vocês, vocês têm uma imagem de uma CIV, de uma comunicação interventricular, com mistura de sangue entre o VD e o VE. E do lado direito de vocês, a gente tem uma comunicação interatrial, novamente uma mistura de sangue do AD para o AE. E o eco, ele é padrão ouro para o diagnóstico de cardiopatia congênita. Tratamento. O tratamento da CIV, ele é indicado quando ele tem sintomas ou repercussão hemodinâmica definida. Então, os sintomas a gente já viu. Dispneia, IVAs de repetição e repercussão hemodinâmica definida. Se o paciente está com insuficiência cardíaca. O tratamento é indicado quando tem esses sintomas ou essa repercussão, porque tem algumas CIVs que elas podem fechar espontaneamente. É melhor você deixar ela fechar espontaneamente do que abrir o paciente para fechar de maneira manual. Para diminuir alguns sintomas, a gente pode usar os diuréticos, né? Por conta do edema agudo de pulmão, né? Por conta da síndrome de Eisenmenger. Também pode usar os IECAs, inotrópico negativo, principalmente os beta-bloqueadores. E também, né, o tratamento definitivo é a cirurgia para fechamento da comunicação com sutura direta ou com material sintético, tá bom? Ou ele só sutura o buraco, ou ele bota outra parede lá para tampar o buraco. O que importa é que o buraco esteja fechado. Circulação extracorpórea. É importante que vocês entendam que a circulação extracorpórea ela é utilizada quando o cirurgião ele quer mexer dentro do coração. Então, para uma cirurgia de correção de CIV, eu vou precisar de circulação extracorpórea. E, para vocês entenderem essa imagem, o sangue, o cirurgião ele faz um buraquinho nas cavas,
Aí o sangue, ele sai das cavas, vai por um oxigenador artificial e volta por um buraquinho na aorta. Então vocês percebem que ele pula o coração todinho. Pulou o coração todinho, já volta direto para a aorta. Entendeu? Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui que mostra melhor. Acho que eu botei, tá aqui. Essa foto aqui são os dois canos das cavas, né? A gente vê que é um sangue mais arroxeado, mais venoso, e aqui em cima tá o cano da aorta, né? Tipo, é porque a imagem cortou, mas aqui tem um cano que sai direto da aorta. A gente pode ver a aorta, um vaso mais calibroso e um sangue mais avermelhado, um sangue mais oxigenado, típico de sangue arterial, tá bom? Mas em relação à SEC, saibam que ela é utilizada para quando o cirurgião ele precisa corrigir um defeito dentro do coração, quando ele precisa ter acesso às câmaras cardíacas livres de sangue para poder operar, tá bom? Fala um pouco da CIA. A CIA ela é causada, diferente da CIV, é um buraco no septo interatrial. Então ele vai promover a comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Novamente, é um desvio de sangue que vai ter uma pressão dependente. E novamente vai ser do átrio do lado esquerdo para o lado direito. Agora, o que eu quero destacar é o seguinte. Por que a CIA ela tem manifestações clínicas menos exuberantes do que a CIV? Porque a diferença de pressão entre os átrios é bem menor, quando eu falo bem menor, estou falando bem menor do que a diferença de pressão entre os ventrículos. A diferença de pressão entre os átrios normalmente cursa com 5, 8, no máximo 10 milímetros de mercúrio. A diferença de pressão entre os ventrículos cursa com 80, 90, 100 milímetros de mercúrio. Quanto maior a diferença de pressão, maior o fluxo de sangue que vai passar para aquilo ali. Então, não se compara o fluxo de sangue de uma CIA com o fluxo de sangue de uma CIV. Por isso que aqui tem adultos com CIA que nem sabem. Só começa a se manifestar na vida adulta. Um curso mais insidioso. Então, CIA, aquele paciente que pode cursar com aumento da frequência respiratória, com dispneia, IVAs recorrente. Agora, a insuficiência cardíaca e a hipertensão pulmonar é bem mais raro do que a CIV. E aqui é uma cardiopatia com baixo risco de endocardite. Tudo bem? Uma cardiopatia, vamos dizer, mais leve, com sintomas mais leves. Na ausculta, novamente um sopro sistólico pulmonar. Por que sopro sistólico, Otávio? Já expliquei. Na hora da sístole, aumenta a pressão na câmara esquerda, crescendo, decrescendo. Por que crescendo, decrescendo? Não tem aquelas fases lá do ciclo cardíaco? Ah, ejeção rápida, ejeção lenta, contração atrial, enfim. O fluxo de sangue, vocês lembram daquele gráfico lá do ciclo cardíaco? Durante a sístole, o fluxo de sangue vai chegar uma hora que ele vai fazer meio que uma curva, meio que uma hipérbole, assim, sabe? Vai subir, vai chegar num pico e depois vai descer. O sopro vai acompanhar a mesma coisa. O fluxo cardíaco, na hora da ejeção rápida, aumenta, a pressão vai começar a se equilibrar, aí vai descendo o fluxo cardíaco. Por isso que o sopro, o fluxo de sangue. Por isso que o sopro vai crescendo, decrescendo com um desdobramento fixo de B2. Tá bom? Eu já expliquei, né? O componente pulmonar e o componente aórtico da B2. Novamente, pode ser uma patologia que curse com hipertensão pulmonar, porque vai passar da esquerda para a direita, vai jogar mais sangue no VD e o VD vai jogar mais sangue no pulmão. Aumenta a pressão lá. Mas, novamente, não se compara o volume de sangue de uma CIA de uma CIV. E aí você vai causar hiperfonese do componente pulmonar de B2. O tratamento é praticamente o mesmo: diurético, IEC, neutrópico e faz cirurgia. Tá bom? Para fechar? Expressões. Deixa eu ver se eu botei mais slides. Botei mais slides, sim. Tem 3 slides sobre ela. Tá. Ele pode cobrar isso aqui, tá? Em relação a CIA, CIV, não preciso nem falar que ele vai cobrar. Tudo bem? Mas isso aqui das pressões, talvez seja a parte mais dificilzinha dessa aula que eu quero que vocês entendam. Tudo bem? Primeiro, tenham na mente que o princípio é que cavidades que se comunicam podem ter a mesma pressão. Então, por exemplo, se o ventrículo direito e a artéria pulmonar se comunicam na hora da sístole, no final da sístole vão ter as mesmas pressões, porque as pressões vão se igualar. Né? Ah, o sangue ele vai, Otávio, de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão, tudo bem. Só que vai chegar uma hora que quando abre a válvula pulmonar, as pressões vão começar a se equilibrar e as pressões entre as duas câmaras vão se igualar. Tudo bem? Primeiro ponto. Câmaras que se comunicam podem ter a mesma pressão. Não passou, né?
Tem uma medida que a gente tem que é chamada de pressão venosa central. A pressão venosa central, ela é a pressão medida no átrio direito. Tudo bem? A gente pode ver que na diástole, a válvula tricúspide que fica entre o átrio direito e o ventrículo direito, ela se abre. No final da diástole, a pressão do átrio direito, a pressão do ventrículo direito vai estar iguais, porque elas se comunicam. Então, se a pressão venosa central é igual à pressão do átrio direito, vocês têm que concordar comigo que a pressão diastólica do VD é igual à pressão diastólica do AD, que é igual à pressão venosa central. Deu para entender ou não? Eu repito, tá? É difícil. E ele cobra na prova. Deu para entender? Se ninguém falar, eu vou entender que todo mundo entendeu. Tu pode repetir. Todo mundo entendeu, né? Vocês estão entendendo que as câmeras se comunicam, que a PVC, que a pressão venosa central é igual à pressão dentro do AD, que na diástole essas duas câmeras se comunicam, e que no final da diástole as pressões entre o AD e o VD vão se igualar. Então, a pressão diastólica de VD é igual à pressão diastólica de AD, que é igual a PVC. Tá bom? Novamente, se a pressão, na hora da sístole, o meu ventrículo direito, ele se comunica com o pulmão. Então, a pressão sistólica do VD é igual à pressão sistólica pulmonar. Porque a válvula pulmonar ela vai estar aberta e vai permitir essa comunicação. Então é importante. A pressão sistólica do VD é igual à pressão sistólica pulmonar. Todo mundo entendeu? E outra coisa que a gente pode tirar por isso também, a pressão sistólica sistêmica vai se igualar à pressão sistólica do VE, porque o VE ele não se comunica com a aorta na hora da sístole. Então, a pressão sistólica sistêmica do doente, que é a pressão na aorta, ela vai se igualar à pressão sistólica do VE. Então, se eu tenho um doente com uma pressão de 170 por 80, a pressão sistólica no final da sístole no VE é igual a 170 milímetros de mercúrio. Deu para entender? Isso aqui ele pode cobrar, tá? Entenda, câmaras que se comunicam vão ter a mesma pressão, tendem a ter a mesma pressão. Então preste atenção na diástole, na sístole, quais câmaras estão se comunicando, com quais vasos, tá bom? Pressão sistólica pulmonar, pressão sistólica sistêmica, PVC, são assuntos que ele pode cobrar na prova, tá? Persistência do canal arterial. O que seria isso? Seria a persistência. O canal arterial, a gente viu que é uma estrutura que no período fetal, ela está aberta para permitir o fluxo da artéria pulmonar para a aorta, para pular o pulmão. Agora, quando a criança nasce, não é... Os pulmões eles vão estar insuflados, com baixa resistência, e, pelo amor de Deus, a placenta foi embora, pô. A placenta ficou. Agora, a oxigenação é feita pelo pulmão, se vira. A oxigenação é feita pelo pulmão. Então, o sangue tem que passar pelo pulmão. Então, vocês vão ter que concordar comigo que se eu tenho uma estrutura que, depois que a criança nasceu, que pula o pulmão, é prejudicial. E aí, sim, essa persistência do canal arterial após o nascimento se torna uma cardiopatia congênita. O fluxo, novamente, é dependente da pressão. Então, a gente viu que a aorta ela se comunica com as câmaras direitas, a aorta se comunica com a câmara esquerda, e depois que a criança nasce, a câmara esquerda vai ter pressão maior do que a direita, então o fluxo vai ser de onde tem maior para onde tem menor pressão, então o sangue vai sair da aorta para o tronco pulmonar. Prejudicial, tá? E, novamente, vai causar um hiperfluxo pulmonar. Por quê, Otávio? Porque o sangue que está na aorta vai voltar para as artérias pulmonares e vai se acumular no pulmão. Novamente, uma patologia com alto índice de endocardite também. Vocês entenderam o hiperfluxo pulmonar, né, pessoal? Por que também cursa com hiperfluxo pulmonar, PCA? Espero que sim. Não, amnese. Engraçado é que é igual praticamente para todas. Taquipneia, IVAs recorrentes, insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, que eu já expliquei. Agora, porque um sopro cisto, vocês, pelo amor de Deus, pessoal, decorem um sopro de cada patologia. Aqui já mudou. É um sopro cistodiastólico. Porque não tem válvula no canal arterial. Enquanto tiver sangue na aorta, vai cair para pulmonar, para artéria pulmonar. Não tem válvula, é só uma passagem, pô. Enquanto passar sangue na aorta, vai cair para pulmonar.
Vai de onde tem maior para onde tem menor pressão, vai ficar caindo na pulmonar. Então, é um sopro que está presente na sístole, na diástole, áspero, praticamente ali na área do pulmão. E esse sopro é importante. Ele tem uma característica importante que é um sopro em maquinário. Eu não estou falando só nessa prova, não, mas nas provas de residência também. Se você vê um sopro em maquinário, em maquinaria, enfim, é PCA. Lembre-se da PCA, tá? Como cursa com hipertensão pulmonar, vai ter uma hiperfonese do componente pulmonar da B2. Tratamento, muda. Interessantíssimo isso aqui, tá? Eu botaria para vocês tomarem cuidado, tá? Porque o tratamento, diferente de todos os outros, esse aqui muda. Diuréticos, agora a indometacina, tá bom? Que a indometacina, ele é um AINE. Ele é um AINE que inibe as prostaglandinas. E quando ele faz essa inibição das prostaglandinas, ele meio que facilita o fechamento do cano arterial. Por isso que ele é utilizado na tentativa de promover o fechamento do cano arterial, para não precisar de uma cirurgia. Alguns efeitos colaterais, azotemia, trombocitopenia, hemorragia, sepsis. Então, tudo isso pode estar presente no uso da indometacina, tá bom? É a diferença que muda dos outros, tá? Como é diferente, eu acho interessante vocês prestarem atenção, tá bom? Dúvidas, alguma coisa? Tranquilo, né? E aqui a cirurgia da persistência do canal arterial, chega lá, corta o canal, sutura as duas partes, tá bom? E fecha o canal. Simples a cirurgia. Quando a indometacina não funciona para ele fechar sozinho, fecha com o auxílio da cirurgia. Tetralogia de falou. Decorem quais são as 4 coisas. CIV, estenose pulmonar, que para mim é a mais importante, hipertrofia de VD e destropulsão da aorta. Se eu fosse escolher uma coisa que vocês não esquecerem, não esqueça a estenose pulmonar e da destropulsão da aorta. Agora, diferente de todas as outras, ela é cianótica por natureza. E essa cianose, ela é por conta da estenose pulmonar, tá? Então, tá aqui. A gente tem um SIV, a gente tem uma estenose pulmonar, a gente tem uma hipertrofia de VD, tá bom? E a gente tem a destropulsão da aorta. Todo mundo entende o que seria a destropulsão da aorta? A destropulsão da aorta é como se ela, vamos dizer que ela saísse um pouco mais para a direita e ela recebesse do VD também. Então, a aorta, engraçado, né? Na verdade, engraçado não tem nada não, mas essa patologia, a aorta, ela recebe sangue do VD e do VE. Por que ela recebe sangue do VD? Por conta da CIV, que está aqui, tá bom? Agora, por que eu falei que a estenose pulmonar é a mais importante? Porque aí sim, se eu tenho uma estenose que não deixa o sangue ir para o pulmão, eu vou ter cianose. Porque aí sim é uma patologia que vai cursar com alteração na taxa de oxigenação da hemoglobina presente nas hemácias. Então aqui sim eu vou ter cianose. Tá bom? Diferente de todas as outras, vocês vão ver todas as outras, aqui é diferente. Provoca um hipofluxo pulmonar por conta da estenose pulmonar. Por conta da CIV, vai ter uma mistura de sangue arterial presente na câmara direita e venoso presente na câmara esquerda, então eles vão se misturar. Vai ter a estenose pulmonar, e aí, por conta da CIV, vai passar mais sangue para o lado direito. Então, o ventrículo direito vai receber mais sangue, por isso vai ter a hipertrofia do VD, vai aumentar a pressão no VD e vai inverter o fluxo. Também. Deu para entender? Não, né? Eu tô perdido, pô. Por isso que eu gosto de mais presencial. Não, né? Deu não? Deu sim, deu não? Agora vou. Primeira vez que eu vou. Deu. Beleza. Então pronto, vocês entenderam a tetralogia de falou. Tá? CIV, estenose pulmonar, destropulsão de aorta, hipertrofia de VD. Os slides são bem explicadinhos, tá? Mas eu boto algumas coisas que o pessoal que pega o slide sozinho não consegue entender, não. Tratamento da tetralogia de falou é cirúrgico. É um tratamento que fecha a comunicação interventricular. É um tratamento que, com o tempo, a hipertrofia do VD vai se resolver, porque ele vai deixar de vai deixar de ter a sobrecarga e vai consertar a estenose da válvula pulmonar. Tá bom? Considerações finais. As cardiopatias congênitas devem ser consideradas se tiver sopro.
Algumas necessitam de um diagnóstico e de uma conduta precoce, senão o paciente vai morrer. Algumas têm um curso insidioso, permitem o adulto atingir a infância, desculpa, o indivíduo atingir a infância, até mesmo a vida adulta, então uma CIA que é mais insidiosa. Diagnóstico e tratamento tardio pode piorar o prognóstico, até tornar o caso intratável. Por que piorar o prognóstico? A gente viu que pode cursar com insuficiência cardíaca, pode cursar com edema de pulmão, então, quanto mais rápido você corrigir, melhor. Sopro na criança é igual ao eco. A gente viu que o eco é um exame que ele costuma diagnosticar a maioria das cardiopatias congênitas e sigam a GCESA. Tá bom? Questões. Otávio. Primeira questão. 14ª questão. Circulação cardiovascular fetal, condição intraútero, é muito peculiar. Olha como é que ele gosta de cobrar. Os pulmões colabados favorecem a elevada resistência vascular pulmonar e o ventrículo direito é o principal responsável pelo débito sistêmico. Essa condição é permitida por qual estrutura anatômica abaixo? Por qual estrutura anatômica que permite que o VD consiga jogar o sangue na circulação sistêmica? Falem para mim aí. Bem tranquilas, tá? A questão. Foi mal, ó. Acho que eu não tava. Ixi, foi mal, ó. Eu estava vendo o chat, não. Posso repetir, Maria Bitu Rodrigues. Posso repetir, tá? Fala. Foi mal. Eu vi agora o chat. Tinha alguém chamando no áudio. Eu não estava escutando, foi mal. Desculpa, pessoal. Foi sem querer mesmo, sério. Deu certo? Sério? Quem é que estava chamando no áudio? Eu realmente não estava escutando aqui. Vocês têm alguma dúvida? Podem falar, tá? Que eu tô vendo o chat agora. Repete as pressões? Tá, Tarsila. Repito sim. Eu faço todas as questões... não. É porque tem uma questão de pressão. Então, eu repito sim, tá? Aqui, em relação às pressões, tá? As câmaras que se comunicam, elas podem ter a mesma pressão. Então, eu quero que você guarde 3 medidas aqui. A pressão venosa central, a pressão sistólica pulmonar e a pressão sistólica sistêmica. A pressão venosa central é a pressão medida no átrio direito. Por que ela é igual à pressão diastólica do VD? Porque na diástole, o átrio direito e o ventrículo direito, eles se comunicam. Então, no final da diástole, como as câmaras vão se comunicar, as pressões elas tendem a se igualar. E eu não falei que a pressão venosa central é igual à pressão no átrio direito? E se a pressão do átrio direito é igual à pressão do átrio direito, do ventrículo direito na diástole, então a pressão diastólica do VD é igual à pressão diastólica no AD, que é igual à pressão venosa central. Essa você entendeu? Tranquilo, né? Tá. Próxima. A pressão sistólica do VD é igual à pressão sistólica pulmonar. Essa é mais fácil. Por quê? Na sístole, abre a válvula pulmonar e a artéria pulmonar se comunica com o ventrículo direito. Então, a pressão sistólica pulmonar vai ser igual à pressão sistólica no VD, porque as câmaras estão se comunicando. Entendeu? Ótimo. E a pressão sistólica sistêmica, que é a pressão na aorta, é igual à pressão sistólica do VE, porque na sístole o VE se comunica com a aorta. Então, a pressão sistólica sistêmica é igual à pressão sistólica do VE. Entendeu? Ótimo. Vamos para as questões. Resposta, vai lá. O que é que permite o ventrículo direito ser o principal responsável pelo débito sistêmico? Peraí, pessoal, vocês vão me matar de susto mesmo? Como é que é? E tentei. Tá bom? Vocês entenderam? Por que o canal arterial? Porque o canal arterial ele permite a passagem de sangue da artéria pulmonar para a aorta. E o ventrículo direito manda sangue para a artéria pulmonar. Quando o sangue passa direto para a aorta, o ventrículo direito é o principal responsável pelo débito sistêmico. Entendeu? Tranquilo, né? Ótimo. A circulação extracorpórea, SEC, né, é uma condição necessária para a correção de diversas cardiopatias congênitas, pois permite que o sangue seja desviado do coração. A técnica é fundamental quando é necessário. Tranquilo, né? Isso aqui. Vamos lá.
C. Acesse as cavidades cardíacas para a correção dos defeitos. Tá bom? Interessante. A cirurgia da persistência do cano arterial, normalmente ela não necessita de SEC. Mas a cirurgia da tetralogia que falou, a cirurgia da CIV e a cirurgia da CIA normalmente precisam de SEC. Tá bom? Porque a cirurgia do PCA é fora do coração. Tranquilo, né? Próximo. Criança de 5 anos, portadora de cardiopatia congênita, realizou a ecocardiografia que apresenta a seguinte descrição: defeito de 10 milímetros, com shunt esquerda-direita, com gradiente de pressão de 5 milímetros, dilatação leve de câmeras direitas e sinais de hipertensão pulmonar leve. Você está vendo que é tudo bem mais leve, a diferença de pressão é só 5 milímetros entre as câmeras. O que é isso aí, pessoal? É uma comunicação interatrial. Bem tranquilo, né? Alguma dúvida nessa questão? Tranquilo, vou passar. O desenvolvimento intraútero do feto com cardiopatia congênita pode ser normal, com bom ganho pondo-estatural. Acho que ele escreveu errado. O que pode confundir com uma avaliação menos cuidadosa. E se dá devido às peculiaridades da condição fetal, o que é que a condição fetal traz? Para mim. Comunicação interventricular não é normal na circulação fetal. VE como ventrículo sistêmico? Não, a gente viu que era o VD. Baixa resistência vascular pulmonar? Não, a gente viu que o pulmão é um local de alta resistência. Canal arterial com desvio direita à esquerda ou hipoplasia de VD? D, tá? Sei vocês conseguiram finalizar tranquilo, né? Criança de 4 anos, com cansaço fácil aos esforços, apresentando subcardíaco evidente em ausculta, realizou ecocardiografia que apresentava a seguinte descrição como parte do lado. Olha aí, é um defeito maior, 8 milímetros, com shunt esquerdo-direito, com gradiente 60, dilatação de câmara direita e sinais de hipertensão pulmonar. Vocês estão vendo que o gradiente de pressão mudou, os sintomas são mais... A criança tem sintomas como cansaço fácil aos esforços, os sintomas são mais exuberantes, o gradiente de pressão é bem maior, aí sim, tem dilatação de câmara direita e hipertensão pulmonar. Que cardiopatia congênita é essa? É uma comunicação interventricular. Acho que é a última. Ah, tá aqui, ó. Uma criança de 4 anos é portadora de cardiopatia congênita de hiperfluxo pulmonar e hipertensão pulmonar, com pressão sistólica pulmonar de 50. PSAP, né? Engraçado é que ele não coloca o que significa a sigla, mas é pressão sistólica pulmonar de 50. Em relação à pressão sistólica do VD, é correto afirmar que... Acabei de explicar, né, pessoal? É igual. Item B de bola. Tá bom? Obrigado, tá, pessoal? Bom descanso, bom domingo. Eu estou à disposição de vocês. Qualquer coisa, podem mandar mensagem. Espero que tenham gostado, tá? Até mais, pessoal. Até a próxima.